Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Roberta, muito prazer. Se você não me conhece, bem-vindo a esse espaço que usamos essa plataforma para fazermos reflexões sobre a nossa vida e reflexões baseadas na Bíblia. Quero começar esse vídeo te fazendo uma pergunta, que você se questione. Você se percebe muitas vezes na sua vida uma pessoa insatisfeita? De repente você já traçou um objetivo na sua vida. Você pensou assim, puxa, eu quero estudar tal coisa, né? Me formar em tal faculdade, exercer tal profissão. E tudo saiu conforme você planejou. Quem sabe você é uma pessoa que se identifica com essa fala. E mesmo assim você se sente insatisfeito. Ou o contrário, tudo que você planejou não saiu conforme você gostaria, mas de alguma maneira pequenas coisas na sua vida você sente que não tem o porquê reclamar, né? Você pensa, puxa, olha para trás, todo o contexto, toda a sua história, você pensa assim, puxa, por que que eu tô sempre insatisfeito, tô sempre reclamando do meu contexto de vida? Eu quero te dizer que isso é algo bastante comum, não que seja normal, porque nós não deveríamos ser dessa forma, mas é bastante comum a gente viver nessa constante insatisfação na nossa vida, né? Muitas vezes a gente nem se dá conta disso, a gente fica correndo para um lado, correndo para o outro. Muitas vezes essa é a causa da gente não ir até o fim de algum projeto, algum plano, né, algum objetivo que a gente tenha na nossa vida, porque a gente corre para um lado, aí fica insatisfeito ou às vezes um excesso de perfeccionismo e a gente retrocede, vai para outro caminho. E o que que a Bíblia tem a nos ensinar sobre isso? Esses dias eu vi um filme no Netflix que eu até te recomendo. É Felicidade para Principiantes, o nome do filme é muito interessante. É um romance, mas não é aqueles romance clichê. É um filme bem bonitinho, bem fofo no Netflix. E vale a pena a gente ver, assim, até para reforçar essa reflexão, né? Porque muitas vezes a felicidade tá ali, no nosso nariz, né? Muitas vezes a gente não tá nem percebendo. Eu vi esse filme, fala sobre um casal, né? É um romance, mas eu tirei essa reflexão para mim, porque muitas vezes a gente não percebe que a felicidade está debaixo do nosso nariz, né? Nas pequenas coisas, nas coisas simples. Às vezes a gente corre para outro lado, enquanto ali no nosso dia a dia tem situações, tem coisas importantes e sutis ali que a gente pode se alegrar. Um exemplo, se você tem uma família, se você tem um filho, quantas vezes a gente fala pro filho assim, olha, ai, não vem aqui me incomodar que eu tô ocupado, né? Ou às vezes até de forma mais educada, a gente diz, ó, espera um pouquinho, tô ocupado, daqui a pouco eu brinco contigo. Mas se a gente parar para pensar quão maravilhoso é a maternidade, né? Quão maravilhoso é esse papel aí de ser pai, mãe. Quantas pessoas sonham com isso? Se você tem esse privilégio de ser pai e mãe, olha a felicidade aí que a gente está deixando escapar muitas vezes por não prestar atenção, né? Coisas que estão debaixo do nosso nariz. Ou um relacionamento, daqui a pouco você tem desafios no seu relacionamento. Quem não tem desafios, né? Mas coisas que a gente pode ir trabalhando para viver uma vida plena também na relação, no casamento, né? Conversar com o parceiro ou com a parceira, conhecer, né, os medos, os sonhos, desenvolver uma amizade, né? Porque muitas vezes, ou até mesmo as pessoas que te cercam, né, que nos cercam, quantas pessoas às vezes a gente está acostumado a enxergar, a conviver, mas não está acostumado a conhecer plenamente aquela pessoa, desenvolver uma amizade com aquela pessoa. Ou seja, num ambiente que a gente frequente, uma igreja.
Quantas pessoas, às vezes, com uma história de vida tão rica, que a gente pode aprender tanto com essas pessoas, né? Dividir experiências. Quanto a gente tem perdido do nosso dia a dia de aproveitar. Ou daqui a pouco você trabalha convive bastante com pessoas, né? Se relaciona bastante com pessoas. Olha a oportunidade de trocar experiências também, né? Agora eu pensei assim nas pessoas que trabalham como Uber, né? Estão constantemente, né? Se relacionando com pessoas. Claro que isso é exaustivo, é cansativo, mas quantas coisas às vezes a gente pode tirar de sacadas, de aprendizado na convivência com as pessoas. Então o ponto é a gente perceber a nossa vida com esses presentes sutis, né? Que quantas vezes a gente reclama, a gente fica insatisfeito, a gente gostaria de estar em outro lugar. A gente pensa assim, puxa, eu não estou feliz aqui porque eu gostaria de estar em outro lugar, eu gostaria de estar alcançando ou que a minha realidade fosse outra. Mas esses momentos, e você que é dona de casa, de repente, quantas vezes nesse trabalho assim diário, né, que é uma rotina mesmo, né, uma coisa que faz e sempre precisa, né, lava uma louça, daqui a pouco já tá tudo sujo, limpa uma casa, rapidinho já tá precisando de limpeza de novo, né? E que bom, é sinal que essa casa é viva, né? Porque se ninguém habitasse nela, estaria sempre limpinha. Mas é assim mesmo, só que é um trabalho cansativo. É um trabalho que muitas vezes as pessoas não reconhecem, né? Porque até na sociedade, às vezes, as pessoas pensam, o que tu faz? Eu não trabalho, eu sou dona de casa. Tu não faz nada. E pelo contrário, muitas vezes é na casa que a gente mais trabalha. E dentro desse contexto, se você tem essa realidade, a gente pode também exercitar a gratidão, exercitar esse outro olhar, exercitar, perceber a vida com esses presentes, essas felicidades disfarçadas. Porque se a gente tem uma casa, uma família para cuidar, isso é uma bênção, né? Isso é uma alegria poder fazer isso, mesmo na rotina repetitiva, cansativa, né? Exaustiva muitas vezes, a gente pode perceber as coisas de forma diferente. Vamos ver o que a Bíblia tem a nos ensinar sobre isso. No livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, o versículo 16, vamos começar a ler no 16. Diz assim, alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Olha, que maravilhoso se a gente aprender isso na nossa vida, né? Como vai impedir a gente de tanta frustração, de tanto, muitas vezes, muita tristeza, muito sofrimento, né? Se a gente aprender a se alegrar, né? Se a gente se alegrar sempre, se a gente se esforçar para isso, se esforçar para olhar a nossa vida, a nossa rotina dessa forma. Orem continuamente, porque muitas vezes a gente não vai ter força para perceber a vida dessa forma. Então a gente precisa se voltar para Deus para mudar a nossa mentalidade. E deem graças em todas as circunstâncias. Aqui não diz assim, olha, agradeçam só as coisas que vocês gostam de viver, os contextos de vida que vocês gostam de viver. Aqui fala, deem graças em todas as circunstâncias, até mesmo quando a gente está passando por um desafio, um problema, a gente pensa assim, puxa, o que eu posso aprender com isso, né? E confiar, porque nas dificuldades a nossa fé é fortalecida, às vezes nas dificuldades que a gente percebe Deus mais perto da gente. Então é claro que falar assim parece ser muito fácil, muito simples, né? Mas daqui a pouco a gente está vivendo um grande problema na nossa vida, um grande desafio. E sim, não é fácil a gente dar graças a Deus na dificuldade, no desafio da nossa vida. Mas a Bíblia fala que essa orientação, né? Então significa que é algo valioso para nós. Se a gente aprender, se a gente for exercitando isso
a gente aprender a dar graças, mesmo nos momentos em que a gente não gostaria de estar ali naquela situação, mas aí a gente vai olhando com outro olhar, né, com outros olhos aquilo ali, a gente vai aprendendo, percebendo coisas sutis de coisas que a gente pode tirar de riqueza daquela situação, por mais difícil que seja. Mas assim, não vai adiantar nada na nossa vida se a gente estiver passando por um problema e a gente estiver ainda murmurando e reclamando. Isso não vai adiantar. Então, quem sabe a gente tenta fazer o trabalho inverso, né? O outro caminho, como fala aqui a palavra. Quem sabe o nosso esforço a gente faz para dar graças, para agradecer, para se submeter à vontade de Deus e para olhar dentro do contexto da nossa vida, na nossa rotina, essas felicidades disfarçadas. E de novo eu te recomendo, se você não olhou, assiste. Eu não vou dar spoiler muito desse filme, porque vale a pena ver até o final. É bem interessante, bem legal. E Felicidade para Principiantes não fala diretamente sobre isso, mas a gente pode refletir sobre isso. Que muitas vezes a felicidade está ali, debaixo do nosso nariz, e a gente não enxerga. Né? Tá ali convivendo com a gente não enxerga, a gente busca outras coisas, né? E coisas que muitas vezes até nos machucam. Então, que a gente possa perceber esses presentes valiosos de Deus na nossa vida e ser gratos em todo o tempo. Se você gostou desse vídeo, compartilha com mais pessoas, se inscreve no canal se você não é inscrito, dá o teu like, é muito importante para o YouTube entender que esse vídeo é relevante e passar para mais pessoas. Abraço e até o próximo vídeo.